Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia. Doutor Ivar Lete tem a prioridade aqui que foi prometido e agora é cumprido na retomada desse espaço. Só recuperando um pouco essa questão dos leitos no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma ampliação, porque o Fórum Gaúcho de Saúde Mental acompanha todas as políticas. Quando esse governo agora assumiu a gestão, a primeira coisa que o movimento social fez foi fazer uma visita para o secretário de saúde estadual para ver qual era a política e se daria continuidade àquela política de saúde mental, de desinstitucionalização, cuidado e liberdade, ampliação da rede. Então, a gente veio ter um diálogo e se colocar, inclusive, à disposição para contribuir, porque o movimento social cobra, mas também tem um papel de trazer contribuições, e a gente fez isso, como fez com todos os governos. E nós acompanhamos desde sempre as políticas de saúde mental no Rio Grande do Sul, no Brasil também a gente acompanha, pela Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, que fazemos parte, que houve uma grande ampliação de leitos psiquiátricos nos hospitais gerais do Rio Grande do Sul. Foi um dos estados que mais ampliou leitos para atendimento, para atenção à saúde mental. E isso é uma questão que hoje há um acordo, inclusive, com o movimento social e o próprio governo, de que nós não precisamos mais de leitos, nós precisamos redimensionar esse cuidado e investir mais no restante da rede. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada, e nós sabemos disso, porque é na nossa porta do movimento social que batem os usuários para reclamar, para se queixar, para trazer as demandas, de uma pessoa que interna, por exemplo, para desintoxicação, numa comunidade terapêutica, que é para onde está indo o dinheiro que o senhor agora colocou da Senad, a maioria deles. A pessoa vai lá para a fazenda, interna lá nessa fazenda, fica reclusa um tempo, e uma coisa grave que tem acontecido é que essas fazendas, por exemplo, elas não dizem, elas não têm uma definição do que é essa fazenda. Por exemplo, elas prendem as pessoas e não são instituições prisionais, mas a pessoa fica presa lá. Elas obrigam a fazer trabalhos forçados, né? Mesmo que o usuário pague ou esteja lá por conta do recurso do SUS, que nessa verba não vem do SUS. Mesmo que esteja lá com recursos do Estado, ele precisa trabalhar forçosamente. Outros têm que trabalhar eles têm plantações, enfim. Além do trabalho forçado, o cárcere privado, nós já tivemos denúncia de cárcere privado, não é ofertado nenhum tipo de tratamento à saúde. A pessoa tem que rezar, trabalhar e ficar trabalhando. Então a gente não sabe o que é realmente. É um período. O que são essas instituições? É um período de reclusão em nome da recuperação. Aí o pior já lhe passo. O pior de tudo, o mais grave de tudo isso é que além de a pessoa ficar nessa condição, essa instituição, ao contrário do que diz a nossa lei aqui da reforma psiquiátrica, que é preciso haver uma articulação com a rede como um todo, a rede de atenção psicossocial, uma retaguarda, vamos dizer assim. Quando essa pessoa sai dessa comunidade, ela fica de novo solta, ela vai lá para o local onde ela usava drogas, não há um diálogo desse espaço com outros equipamentos da rede de saúde, que é tipo assim, a pessoa sai e vai ficar vinculada a um CAPS, por exemplo, ela vai ficar vinculada a um serviço de saúde na rede básica de saúde mental. Ela não fica vinculada a nada, ela fica solta e ela alimenta esse círculo vicioso, porque daí ela vem, usa droga e vai para lá, ela volta e vai. Então, é bom para os donos da comunidade terapêutica que isso aconteça, porque ele tem a clientela garantida. Essa pessoa é um círculo vicioso, ela não é incluída numa rede. E a nossa discussão hoje é que os equipamentos que se dispõem a atender saúde mental, eles necessariamente tenham que estar incluídos numa rede de atenção e que essa pessoa tenha atenção de média, de alta e de baixa complexidade, de acordo com a necessidade
com a sua necessidade de atenção. Então, isso é uma das coisas que a gente critica tanto na internação psiquiátrica, que também faz isso, deu alta para o paciente e deu, ele que vá para casa, não estabelece conexão com a rede. Então, assim, não, tudo isso é bastante grave que a gente tem detectado lá. Alto lá, alto lá. Muita calma nessa hora. Não é bem assim. As comunidades terapêuticas realmente tem muito picareta aí. Inclusive, já foi preso um que era chefe de uma gangue que usava a comunidade terapêutica. Aqui na região metropolitana. Aqui na região metropolitana. E temos os nossos falsos profetas, né? Esses pastores aí. Porque aqui o pessoal acha muito bonito esse negócio seguinte: o cara que é ex-usuário, né? Então parece que ele tem uma autoridade, né? Se dá uma autoridade. Quando na verdade tu só tem autoridade quando tu tem capacidade de conhecimento. O que acontece? Essas comunidades terapêuticas elas têm que serem alinhadas a um projeto técnico-científico, entendeu? Senão não pode funcionar. A vigilância sanitária até é bastante rígida, né? Mas não pode acontecer. Outra coisa, nos hospitais, os hospitais são ligados às redes de saúde. Então, todo e qualquer paciente que recebe alta de um hospital geral que tem leitos psiquiátricos encaminhado ao CAPS, ao Centro de Atendimento Psicossocial. Concordo, totalmente encaminhado. O que nós estamos vendo hoje é uma nova realidade. Eu concordo com o Marcos, ipsis literis, né, em tudo que ele falou, que a gente tem que ter essa vinculação com o hospital geral. Então, a proposta que eu faço é que o Hospital Espírita, por exemplo, Porto Alegre fechou, é um fenômeno mundial, 9 hospitais nas últimas décadas, 9, e vai fechar mais um, né? Faltam leitos, né? A região metropolitana é a referência para o Estado, então todo mundo encaminha para cá, e aí existe uma coisa paradoxal. O Rio Grande do Sul criou mais de 1.000 leitos psiquiátricos em hospitais gerais, mas o que aconteceu? Esses leitos foram descentralizados e foram para o interior. Hoje o Estado paga esses leitos e esses leitos não são ocupados. E na região metropolitana, nós precisamos, porque a demanda aqui é muito grande, eu trabalho com suicídio, né? O escopo do meu trabalho é a prevenção do suicídio. Nos últimos 4 anos, o Rio Grande do Sul voltou a ocupar, nós tínhamos conseguido, há 4 anos atrás, reduzir o suicídio no Rio Grande do Sul em 12%, em Porto Alegre 20%. Era 100 suicídios por ano, reduzimos para 80%. No Estado reduzimos 12%. Agora o Porto Alegre já está com 112, o Estado já está com 1.142. No Brasil, nesse período, nós tínhamos 9.000 suicídios por ano. Hoje temos 12.000. Somos o 8º país no mundo em números absolutos de suicídio. Então você vê bem o seguinte, é isso que nós temos que ter a serenidade e a clareza de ver que esse sistema que foi implantado, ele está falido. Não funcionou. Prova. Aumentou em 100% o alcoolismo, aumentou em 400% o uso do crack, aumentou o número de homicídios entre os pacientes usuários de crack. Então, esse sistema está falido. Ele tem que ser revisto. Tá, qual é a minha proposta concreta e objetiva? O Hospital Espírita de Porto Alegre tem 700 leitos obsoletos para... O Hospital São Pedro, que para mim é um monumento, né? Um monumento patrimonial, um monumento arquitetônico, né? Ele pode ser reativado como hospital geral. O Argolo, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, não concorda com essa minha ideia, mas acho que é um direito dele. Ele tem uma outra proposta, uma emergência, não sei o quê. Mas vamos discutir. Então nós temos os leitos, nós temos as estruturas, nós temos que ocupar isso de uma forma eficiente, com uma visão clara. Então eu creio que a lei, como ela foi concebida, ela era perfeita para aquele momento. Então nós temos que readaptar dentro da mesma concepção e ter claro o seguinte, o que nós temos que mudar? Nós temos que mudar esses números. A maioria dos acidentes de trânsito, por exemplo, que ocorrem, não é por alcoolismo, é por uso de cannabis sativa maconha. Esse é um trabalho do Flávio Pechansky. Tá, tudo bem? Mas, não então é bem assim. Agora esse trabalho eu conheço. Tu conhece, né? Mas então, assim, então nós temos que ver o seguinte, nós temos que reduzir o alcoolismo, nós temos que reduzir o número de suicídios,
nós temos que reduzir o consumo do crack, e com as políticas que estão hoje implantadas, nós só tivemos fracasso e sucesso. Então, quem diz isso não sou eu, são a epidemiologia. Sem falar na progressão epidemiológica da depressão. Cada vez mais há uma incidência maior de depressão, não é? Associada a questões também de faixa etária, aumento da perspectiva de vida, então as pessoas com as doenças demenciais, associadas, etc. Então nós temos que nos adaptar a essa nova realidade que está aí batendo na nossa porta e a gente não quer enxergar. Eu concordo com a ideia assim, de que muita coisa nessa área está ultrapassada. O tema, por exemplo, no Brasil, da política de drogas, é um tema central assim, para discutir isso, né? E aí, é uma coisa que eu tenho insistido há muitos anos nisso. Hoje muita gente está com essa ideia também, não sou mais uma voz isolada como já fui antigamente, mas se nós não enfrentarmos a realidade como ela nos apresenta claramente, quer dizer, nós temos no Brasil, como de resto no mundo inteiro, uma política de drogas que segue apostando no proibicionismo. A ideia fundamental do Brasil é o seguinte: há drogas que fazem mal, tal droga, e como é que a gente resolve isso? A gente proíbe, a gente diz que não pode usar. O que é uma coisa que rigorosamente não funciona para nada de bom, né? Porque as pessoas que são usuárias de drogas seguem usando as drogas, embora elas sejam proibidas. Aqui em Porto Alegre, ou em qualquer lugar do Brasil, qualquer pessoa que desejar experimentar qualquer droga, com 2, 3 telefonemas, ela vai ter acesso. Todo mundo sabe. As bocas de venda são estabelecidas, todo mundo sabe, a começar pela polícia. É importante que as pessoas se deem conta disso. Quando eu falo fora do Brasil, eu digo assim, no Brasil nós temos bocas de fumo. As pessoas, o que é uma boca de fumo? Eu digo, é um lugar fixo onde se vendem drogas, nas periferias. Fixo e que não muda. Fixo. Não muda de endereço. Aí as pessoas dizem, mas como é que é um local fixo para vender drogas nas cidades? E a polícia não sabe. Eu digo, não, mas ela sabe. Ela sabe, só que parte, pelo menos, não posso generalizar isso para todos os policiais, evidentemente que não, tem muitos policiais que não estão nessa, mas uma parte da polícia é sócia do negócio. Eles entram nas bocas todas as semanas para pegar o seu. Então nós temos um proibicionismo que não proíbe nada, porque as pessoas usuárias seguem usando, ele corrompe as estruturas policiais, mas não mais só as polícias. Hoje o tráfico de drogas corrompe o Estado brasileiro, nós temos bancadas eleitas pelo tráfico de drogas no Brasil já, né? Então uma situação gravíssima de deterioração da máquina pública do Brasil por conta da corrupção. Já temos situações que envolvem já magistrados envolvidos. É gravíssima a situação. Claro, porque o tráfico se transforma num poder econômico. É um poder enorme. E nós não conseguimos enfrentar o problema da drogadição e do aumento do número de dependentes, etc, etc. Então é preciso enfrentar isso com uma política mais inteligente. Inclusive usando artifícios do próprio mercado, separando drogas mais leves, drogas mais pesadas, tendo políticas diferenciadas para cada uma, experimentando alternativas, né? É preciso ter criatividade, é preciso ter uma mente mais aberta. Mesmo a história do crack, por exemplo. Doutor Ricardo, não sei se teve a chance de olhar já, eu tenho recomendado sempre para todas as pessoas, mas há um pesquisador da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, enfim, uma pessoa bastante requisitada hoje no mundo inteiro pela sua experiência com tratamento de drogadição com crack, que é o Carl Hart, né? O Carl Hart lançou um livro chamado Um Preço Muito Alto, onde ele conta a sua história de vida. Ele é um negro que vem da periferia dos Estados Unidos e acabou se formando médico e especialista nessa área. Ele faz um conjunto de pesquisas com usuários de crack na Universidade de Colômbia, onde o sujeito entra dentro de um hospital e ele é oferecido $5 ou uma dose de crack. Usuários de crack de rua, compulsivos, dependentes químicos pesados. E diante dessa oferta o cara pega os $5. Ele vai demonstrando o seguinte: uma parte do problema da drogadição, a parte importante da dependência química, não tem a ver especificamente com a droga apenas, tem a ver com a situação social do sujeito. Quer dizer, talvez esse cara que esteja na periferia, absolutamente abandonado, sem emprego, sem condições de vida digna, talvez usar crack seja a coisa mais interessante para ele mesmo. Ou nós enfrentamos o problema de projetos de vida para as pessoas de periferia, ou não tem como resolver o problema da droga. Mas Marcos, aí já tem um problema maior nesse momento. O crack era uma droga das classes menos favorecidas. Hoje já está na classe média. Tá, sim, tu sabes disso. Sim, tá. Tem gente empenhando o carro para pagar a dívida de crack. Exatamente. Eu me lembro que eu fiz mestrado no Rio de Janeiro, na Lapa. Tá? Então eu vou te contar uma cena. Eu estou chegando na Lapa, um sábado de manhã para a aula do mestrado,
E tá um clima terrível, assim, todo mundo na rua, aquela multidão, 7 da manhã, mas tava uma multidão. E aí eu ouço a seguinte frase, olha bem, eu não aguento mais beber, porque eu bebo e não enlouqueço, porque não dá para subir no morro, porque a Lapa fica ali do lado do Morro de São Carlos. Quando começou aquela campanha maciça de invasão da criação das UPPs lá no Rio de Janeiro, a polícia invadiu o morro, então o pessoal não tinha droga. Então, aí eu ouço um rapazinho dizendo isso, eu não aguento mais beber, porque eu quero enlouquecer, eu preciso me drogar. E não tinha droga, o desespero, entendeu? Então, esse que é a grande questão. Né? Então, as pessoas, pela falta da droga, né, pela dependência que se criou, né? E hoje não é só é como se dizia antigamente que maconha era droga de presidiário, né? Quer dizer, a maconha ficou hoje até, certo ponto, até meio aceita mesmo, né? Há uma certa liberação na prática, né? Mas a cocaína e o crack, que é uma sobra da cocaína, já atingiu as classes médias. E eu me lembro que o próprio tráfico, num primeiro momento, quando o crack chega ao Brasil, que os patrões do tráfico não tinham interesse no crack. Ah, isso aí só dá incomodação, porque era só a rebarba, como eles diziam, que, né, tinha que vender muito. E de uma hora para outra eles tiveram que, o próprio tráfico teve que sucumbir. Porque os caras diziam assim, é melhor vender uma caminhonetinha de cocaína pelo preço de um caminhão de crack. E, no entanto, é que são hoje caminhões e mais caminhões. E o que chama atenção é que tudo isso é feito não no Brasil. A cocaína vem de fora, mas, no entanto, a substância que filtra a cocaína, que é a acetona, só é fabricada na América Latina, no Brasil. Então tinha que segurar aí. Então o que falta é, como tu dissesse, é inteligência para combater o tráfico. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, temos 2 minutos exatos. É hora que o programa fica absolutamente antipático. Né? Tem que encerrar no horário. 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Doutor Henrique Barlett e Guimarães de França. Primeiro, agradecendo novamente, convidando as pessoas que quiserem participar do nosso encontro, que será dia 7 e 8, na Assembleia Legislativa, Dante Baroni. Podem se chegar até lá, que esse será um grande debate que abordará com certeza todos esses temas na perspectiva de uma grande definição da sociedade, uma contribuição e uma troca de experiências nessa área. Muito obrigado, doutor Ivar Lete, Guimarães de França, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, pela participação no Democracia. Muito generosa, que permitiu que aumentasse o tempo dos nossos convidados, o Bolim e o doutor Ricardo Nogueira. Doutor Ricardo Nogueira, 2 minutos e meio. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Os nossos atos vão ter repercussões. Então, essa política desastrada que foi feita na saúde mental desse país, aumentou o número de suicídios de 9 mil para 12 mil. Essa política desastrada de saúde mental implantada neste país dobrou o número de pessoas usuárias de álcool, de 9% para 18%. Quadruplicou o uso do crack nesse país. Nós estamos numa progressão epidemiológica de doenças mentais, como a depressão, por exemplo, que é multifatorial. Também nós não podemos ser maniqueístas, dizer que tudo é culpa única e exclusiva, né? Só da área da saúde. Não é só da área da saúde, também são das consequências. Então, nós estamos vivendo hoje um momento muito grave desse país. E aí tem que ser tudo vai ter que ser revisto. Nós temos que fazer uma reforma do país. Né? E isso tudo afeta, né? Tudo isso afeta o nosso emocional. Nós estamos hoje um país que está com medo. E quando as pessoas estão com medo, elas têm que se refugiar em alguma coisa. E o caminho mais fácil é o caminho das drogas. Então, nós temos que ter a responsabilidade de termos atitudes coerentes, baseadas em dados concretos, entende? Porque eu vejo o seguinte, é muito discurso. Entendeu? A gente tem que sair do discurso e ter uma visão clara, uma visão matemática e epidemiológica, estatística. Não pode se falar a esmo, né?
Tem muita irresponsabilidade nesse país. Tem muita gente que falava coisas nesse país, e principalmente fora do país, falando do país irresponsavelmente. Entendeu? Então hoje nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que diminuir o número cada vez maior de homicídios nesse país. Né? Quem é que mata e quem é que se mata nesse país? Os jovens. A maior causa de morte entre os jovens são homicídios, acidentes de trânsito e suicídio. E entre as meninas é o suicídio. O que houve que aumentou tudo isso? Por quê? Então nós, que somos os responsáveis, temos que ter atitudes que revertam essa situação. E temos que parar com esse discurso vazio, muitas vezes um discurso muito bonito, muito elaborado, mas totalmente vazio. Né? Então, nós temos que ter atitudes concretas. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Como sempre, esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, sempre muito esclarecedora. Marcos Rolim. Olha, Batista, só para divergindo um pouco dessa afirmação do doutor Ricardo sobre a política de saúde mental. Na verdade, se nós fizermos um balanço da experiência de saúde mental nos últimos 20 anos no Brasil, nós temos uma história de êxito para contar, e não de fracasso. Há uma história de êxito porque nós diminuímos ao longo dessas 2 décadas a demanda de internação psiquiátrica por doença mental, me refiro às doenças mentais tradicionais. Os doentes mentais que antigamente eram abandonados em leitos psiquiátricos, foi dito aqui, é verdade, o Hospital Psiquiátrico São Pedro já teve 5 mil leitos no passado. Sabe como é que fazia? As pessoas, os prefeitos do interior do estado, tinha um trem que saía de Uruguaiana, as pessoas largavam os loucos dentro de um vagão no trem e o trem se descarregava aqui em Porto Alegre e os loucos todos para ir para São Pedro. E lá as pessoas foram internadas e esquecidas. Quando eu comecei a trabalhar nessa história, 20 e poucos anos atrás, havia 800, 1000 pessoas, moradores do São Pedro, cuja média de internação psiquiátrica era mais de 20 anos. Sob os aplausos da psiquiatria gaúcha, que é uma das mais conservadoras do mundo. Achavam que estava tudo bem. Bota os pacientes psiquiátricos lá dentro, tranca e joga a chave fora. E faz a aplicação de eletrochoque sem anestesia, e faz experiências de tratamento as mais cruéis, tudo em nome da ciência. Nós tínhamos essa realidade do Brasil. No ano de 2000, quando eu visitei o Hospital Psiquiátrico do Brasil inteiro, eu entrei em várias clínicas psiquiátricas de todo o Brasil, os caras fazendo eletrochoque sem anestesia nos pacientes, às vezes por questões de natureza punitiva, e com a chancela de um médico psiquiatra. Isso acabou no Brasil, ou está em vias de acabar. Superamos muito isso, né? Hoje os pacientes são tratados, são acompanhados, são visitados nas suas casas, né? Houve um avanço medicamentoso importante, há novas medicações importantes que contribuíram com a recuperação. Então nós temos uma história de êxito para contar. A história de fracasso, eu acho que o Dr. Ricardo se referiu a isso, a história de fracasso é a história da política de drogas no Brasil. E não é só um fracasso brasileiro, é um fracasso mundial. Quer dizer, onde se tentou acabar com as drogas com a proibição, deu no que deu. Corrupção do Estado brasileiro, envolvimento da polícia, superencarceramento, milhares de pessoas apodrecendo nas cadeias. É o resultado que nós produzimos com a política de drogas. É preciso encontrar uma saída para a política de drogas. É preciso encontrar uma nova política de drogas. Os Estados Unidos está caminhando nesse sentido. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Portugal aprovou uma lei de reforma psiquiátrica exitosa que diminuiu o número de homicídios, diminuiu o número de pessoas envolvidas, inclusive com mortes decorrentes da prática de drogas, do uso de drogas. Há um conjunto de dados disponíveis. Mas hoje é uma mentalidade muito fechada, e de novo ela é oferecida pelo núcleo conservador da psiquiatria brasileira contra a abundância da política de drogas. Eles continuam apostando no proibicionismo. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir e aprofundar. Muito obrigado, Marcos Rolim, doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia, que mais uma vez justifica o título com essa discussão tão produtiva, tão atraente para o telespectador, porque todos nós sabemos da importância da democracia e todos nós deveríamos saber e repetir que o autoritarismo é, acima de tudo, filho do oportunismo, do divisionismo, com que não podemos concordar de forma alguma.